Iniciamos com o chamado para restaurar. Enquanto eu rezava e me preparava a esta reflexão, me perguntei muitas vezes: o que é que me dá esperança? O que é a esperança? Como esperamos juntas, como mulheres religiosas? Como podemos esperar em relação a um futuro que emerge? E enquanto eu me preparava, me veio em mente algumas histórias. Uma vez, eu pensei em histórias locais, histórias simples. Meditando nessas histórias, nos vários momentos de desespero, eu comecei a ver a esperança. E depois, talvez eu comece a ver que talvez o futuro da nossa vida, que tem em todas nós, como nas pequenas histórias, a esperança. A primeira história que eu quero contar para vocês aconteceu depois do furacão Maria, que devastou a minha amada ilha de Porto Rico. Os meus amigos do Boricua escrevendo desesperadamente no Facebook, no Twitter, tentando se comunicar com seus entes queridos, perguntavam: alguém sabe se você pode se comunicar? E durante as terríveis semanas que se seguiram, eu me deparei com uma história sobre uma organização que estava trabalhando para restaurar o magnífico recife de coral destruído pelos ventos. Mergulhadores voluntários carregando pequenos baldes, restaurando um coral de cada vez. A minha primeira reação foi um sorriso cínico. Que coisa ridícula. Eu só queria chorar, porque aquela bela floresta tropical porto-riquenha e sua barreira de coral era de tirar o fôlego, havia sumido. E aqui estão esses idiotas. O que eles poderiam conseguir? E de repente, suavemente, senti isso, a esperança, o apelo. Esforço simples, a semente da esperança. Eles estavam restaurando a dignidade da criação, um coral de cada vez. A outra história verificou-se durante uma viagem à fronteira entre México e Estados Unidos com todas as irmãs líderes da conferência religiosa no Texas. Nós visitamos as agências e organizações que têm trabalhado para receber alguns homens, mulheres e crianças que buscam hospitalidade em nosso país. Irmã Norma Pimentel, diretora de instituições de caridade católicas do Vale do Rio Doce, partilhou a sua história com o nosso grupo. Quando a primeira onda de menores desacompanhados chegou à fronteira, ela se apressou em criar um centro de acolhida numa paróquia. Os pedidos de ajuda foram enviados, voluntários e doações começaram a chegar. Todos estavam ocupados quando as autoridades locais chegaram e perguntaram à irmã Norma: o que está acontecendo aqui? E ela respondeu: eu estou restaurando a dignidade humana. Os homens saíram e retornaram com mais voluntários e doações. Mais uma vez, quando ouvi a irmã Norma, pensei: milhares de pessoas, milhares de crianças, números impressionantes. Como vamos acolher todos eles? E novamente, simples hospitalidade. Outra semente de esperança. Na fronteira entre México e Estados Unidos, eles estão restaurando a dignidade humana, uma pessoa de cada vez. A minha terceira história vem da Colômbia. Ao visitar Cali, ouvi falar do longo e doloroso processo de paz depois que os cartéis, os militares e os paramilitares contratados deixaram cidades e famílias flageladas por seus sangrentos e violentos confrontos. Um grupo de mulheres criou borboletas para trabalhar pela paz numa organização chamada Alas Nuevas. Elas me deram de presente uma linda borboleta e, enquanto eu olhava para ela, eu me perguntava: como as borboletas reprodutoras
podem fazer a diferença num lugar tão traumatizado? E outra vez, gentilmente, simplesmente, a esperança surgiu. Elas estão restaurando a paz, uma borboleta de cada vez. Nós, irmãs, temos de esperar, assim como fazem eles. Temos de permanecer firmes e humildes nesta atual realidade dolorosa e opressora que é a nossa. E temos que fazer com os pés no chão. Este tempo que tem normalizado a crise é o nosso solo sagrado. Entre todas as diferentes crises que somos chamadas a viver e ter esperança, a que está mais perto dos nossos corações deve ser nomeada desde o início desta conferência. A crise em nossa igreja. A história julgará como reagimos a essa crise. Um dia, as religiosas serão cúmplices, ou profetas, ou vítimas. Nós simplesmente não podemos nos sentar à margem, mesmo quando estamos sendo marginalizadas. Nós estamos aqui, chamadas a ter esperança na visão de Deus para o futuro. Precisamos passar este tempo juntas, religiosas, chamadas à comunhão, chamadas ao discipulado de Jesus, chamadas a ser sacramentos da presença de Deus em nosso mundo, mulheres consagradas. Podemos somente esperar como religiosas. Nós temos, na realidade, esperança, e isso porque somos religiosas. Estamos aqui reunidas para partilhar as nossas histórias. Quais histórias podemos contar uma a outra sobre receber o dom da esperança? Porque a esperança é um presente dado com delicadeza, simplesmente no meio do desespero. Um dom, um presente que devemos acolher, receber e tornar real, uma para as outras na partilha. O nosso dom da esperança irá superar o medo. Devemos contar essas histórias da profecia da compaixão simples, silenciosas e gentis que restauram, que revelam a surpreendente verdade do que Deus já está fazendo entre nós. Com esta minha reflexão, eu gostaria de sugerir que a profecia da compaixão nos dará esperança. Desde que tenhamos uma visão, fomentemos nossa memória, cultivemos a nossa observação e ousemos liderar. Iniciamos, portanto, com a visão. Eu vou continuar ainda em inglês. A nossa Assembleia nos chama a ser semeadoras de esperança profética. Essa semana precisamos refletir juntas sobre como é que esperamos como mulheres da Igreja. Sabemos que a esperança é o dom da comunhão. Como eu me lembrava na nossa conferência nos Estados Unidos no ano passado, a esperança é o resultado do encontro da comunidade. Deus promete um futuro com esperança se buscamos de todo o coração, como diz Jeremias. A nossa conferência nos Estados Unidos aprendeu que essa visão do coração só pode ser encontrada tocando a sabedoria espiritual de nossa vida em contemplação. Tudo isso é possível engajando-nos no discernimento comunitário. Mulheres religiosas devem ser mulheres de visão, videntes de esperança. Videntes de esperança. Esta visão de esperança para o nosso presente, que é desafiador e cheio de sofrimento, e para um futuro pleno de vida, exige que nos aprofundemos no mistério da nossa vida consagrada. Temos um compromisso público para o discipulado em comunhão, como afirma na vida
consagrada. A vida fraterna, entendida como vida compartilhada no amor, é um sinal eloquente da comunhão eclesial. A nossa caminhada do êxodo de renovação que começou com o Vaticano II foi um lindo presente com desafios inabaláveis. Com questões sobre estilo, ministério e ortodoxia, nos tem fascinado e seguido. A Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica afirma que a vida consagrada pode acontecer que se encontre diante de desafios e se pergunta quem somos, para onde estamos indo. São perguntas que nos dividiram e nos perseguem. O debate de renovação precisa ser deixado para descansar, deixar de lado em prol da visão do reino de Deus que fomos chamadas a testemunhar. As pessoas do nosso tempo estão desesperadamente procurando esperança. A visão da esperança nas promessas de Cristo requer que vivamos em nossos princípios, não respostas. Somos chamadas a viver com nobreza de espírito na graça e no mistério da nossa consagração. O tempo para grandes empreendimentos ou obras apostólicas acabou. Lembrando o belo tear de irmã Maria Ambrósio, há 3 anos nesta mesma sala, nós somos chamadas a viver no poder do como. Viajaremos rumo à promessa da esperança, permanecendo firmes em nossa identidade. Precisamos agora, mais do que nunca, ser mulheres de caráter e virtude. Para encontrar esperança, precisamos ser proféticas. E para sermos proféticas, nossas vidas precisam testemunhar o que acreditamos e quem somos. O caminho para a esperança é a profecia. Como profetizamos como religiosas? O tempo das palavras terminou. Portanto, perdoe-me se estou usando as palavras agora. Precisamos de um novo modo de testemunhar, de testemunhança que manifeste os nossos valores, que serão mais inteligíveis e acessíveis para o nosso tempo. A boa nova do Evangelho precisa ser contada através da arte, dos símbolos e gestos. Este é um tempo para partilhar o tipo de significado que não pode ser encontrado nas palavras. Um amigo me lembrou que a crise no mundo não poderia ser racionalizada ou resolvida. Devemos dar às nossas mentes racionais um tempo sabático para que o subconsciente criativo, não linear, possa nos ajudar a navegar através de histórias, poesias, arte, símbolos e gestos. Temos um novo apelo apostólico para oferecer sentido a um mundo sofredor, com a linguagem não verbal que a nossa vida consagrada pode falar com tanta beleza. Precisamos oferecer uma profecia que o mundo possa ver. A visão para esse tipo de profecia emergirá da narrativa de esperança encontrada nas profundezas dos nossos carismas. Somos um povo com uma visão do amor e compaixão de Deus por toda a criação. Religiosas como nós somos, jovens e idosas, muitas e escassas, nós precisamos testemunhar a compaixão como as pessoas em minhas pequenas histórias. A nossa visão profética está em nossos corações, nas nossas mãos e pés. Os lugares onde andamos, as pessoas que tocamos, a maneira como acompanhamos, as orações que rezamos contam a história da compaixão inserida na esperança do reino de Deus, onde Jesus nos acompanha para seguir. Nós testemunhamos a restauração da dignidade para todos os seres humanos, para o nosso planeta. Um simples e amoroso ato espiritual de compaixão de cada vez. José Antônio Pagola escreve que, para Jesus, a compaixão não é apenas mais uma virtude, mas a única maneira de imitar a Deus.
A única maneira de ver o mundo, de tratar as pessoas e de reagir aos seres humanos da maneira mais semelhante a Deus. O nosso caminho para a profecia é através da compaixão. A compaixão todos podemos ver, não ler ou ouvir, mas simplesmente ver. Não precisamos, não devemos fazer nada mais ou menos. Profecia e esperança dançam no interminável ciclo de compaixão que tece o futuro prometido por Deus. Os nossos pequenos e simples atos de compaixão oferecem essa visão da criação para cada ser humano como profecia, porque acreditamos. Agora eu falarei em espanhol. Memória. Confiar no nosso chamado profético. O futuro da vida religiosa está entranhado em nossa memória. Por muito tempo, fomos obcecadas com o futuro. Não posso nem contar quantos livros eu li sobre o futuro da vida religiosa. E só consigo ler em 2 idiomas. Nós nos temos perguntado sobre o futuro por muito tempo. E sim, nos preocupamos com o futuro. Na verdade, tivemos medo do futuro. Algo deu errado depois do fervor que se seguiu ao Concílio Vaticano II. Isso não deveria ter acontecido. As nossas respostas, entusiasmadas ou não, deveriam trazer um novo céu e uma nova terra. Nós fizemos inúmeras estatísticas e projeções. Nossas perguntas sobre quantidade traem nossas inseguranças, nosso medo do futuro. Temos mais, você tem menos. Quantas noviças, quantos ministérios? Nós jogamos este jogo através de institutos, conferências, hemisférios. Eu me pergunto, tivemos esse mesmo comportamento em nossos institutos, conferências, durante muitos anos. Eu me pergunto, quando conseguiremos sair desse jogo, desse carrossel que esgotou a nossa energia criativa e espiritual? Precisamos ter um exame coletivo como mulheres religiosas, mas também como igreja, para nos apropriar dos demônios que conduziram a nossa ridícula busca por significado numérico. Espero agradecer ao Papa Francisco um dia por dizer que os nossos fundadores e fundadoras nunca pensaram que seria uma multidão. Todo o tempo que nós gastamos em números me lembra o espelho na narrativa Branca de Neve. Espelho, espelho meu, quem é a mais bela do que eu? O orgulho é impróprio para a nossa vida, mas tem sido tão tentador, tão brilhante. Foi uma forte tentação. E eu gostaria de oferecer uma perspectiva diferente, que a busca pelo futuro começa da memória. Então temos que ter tempo para lembrar, recordar. Lembrar em espanhol vem, e também em outras línguas, vem do recordes, ou seja, atravessar o coração mais uma vez. Atravessar o coração mais uma vez. Precisamos recordar. A memória é o sacramento da presença. Como líderes, devemos interpelar as nossas irmãs para a memória sagrada e dialogar com a nossa nuvem de testemunhas para acreditar em nosso futuro. Precisamos entrar no mistério da nossa memória, às vezes seletiva, às vezes dolorosa, às vezes escondida. Precisamos contar e recontar as histórias que nos fizeram, nossas histórias que nos fizeram o que somos, nossas histórias pioneiras, nossas histórias de fundação, nossas histórias de renovação e conflito. Nos encontraremos as sementes de esperança que precisamos semear lá. Como nos lembramos? Como uma comunidade?
Qual é a memória da nossa comunidade de instituto? O que lembramos? O que nos esquecemos? Uma amiga historiadora me alertou sobre o nosso uso utilitário da história. Contamos histórias não para encontrar o caminho, não porque precisamos resolver um problema. Ela me indicou a reflexão de Humberto Eco sobre a floresta. Em um pequeno ensaio, ele escreveu que há duas maneiras de entrar na floresta narrativa. A primeira é tentar uma das várias rotas para sair da floresta o mais rápido possível, digamos, ou para chegar à casa da avó. A segunda é caminhar para descobrir como são os bosques e descobrir por que alguns caminhos são acessíveis e outros não. Pensemos como nós entramos nos bosques das nossas histórias. Como líderes dos institutos religiosos, nós temos a responsabilidade de fazer simbólico, de criar sentido. Precisamos ser artesãos para recordar o que somos. Quando a irmã Verônica Openido, superiora geral da Sociedade do Menino Jesus, se dirigiu à cúpula do Vaticano sobre o abuso, mais uma vez fiquei cheia de esperança. Vamos aplaudir a irmã Verônica. Todos nós estávamos com ela quando ela testemunhou para as mulheres em todo o mundo. No mês passado, eu estava em Roma e pensei nela, enquanto estava diante de uma celebração eucarística na Basílica de São Pedro. E passeando de um pilar para o outro, eu estava passeando ali entre as estátuas de mulheres, eu rezei a cada uma delas. E perguntei: qual testemunho te trouxe até esse lugar? Me perguntei. Como você esperou? O que vamos descobrir de nós mesmas, sobre nós mesmas, em um diálogo com as suas histórias? Eu sei que tudo está disponível online. Então vocês podem ver quantas estátuas de mulheres existem na Praça São Pedro. Essa é uma tarefa que eu dou a vocês para casa. Ouvindo a irmã Verônica e refletindo sobre as histórias das mulheres da igreja, percebi por que a memória é essencial neste momento. Me veio em mente a história de irmã Juana Inés de la Cruz, uma irmã mexicana do século XVII, que morava num convento de clausura do período colonial espanhol. Desafiada pelo arcebispo de Puebla sobre as mulheres e a aprendizagem, ela escreveu uma defesa conhecida como Carta à Irmã Filotea de la Cruz. O que ela fez foi lembrar a história de todas as mulheres que vieram antes dela. Como muitas outras mulheres instruídas da igreja, ela encontrou forças para resistir em suas histórias. O seu poder permitiu que ela reconhecesse os dons que Deus lhe dera. E até hoje a sua poesia e aprendizado desafiam e mistificam historiadores e críticos. Enquanto estava em Roma, eu fiz uma peregrinação ao túmulo de uma dessas mulheres, Santa Catarina de Sena. E eu fiz isso porque eu queria rezar, encontrar uma orientação para lembrar que este momento que estamos vivendo na nossa igreja não é único. Que centenas de anos depois, as questões sobre o papel das mulheres na igreja continuam a reivindicar a nossa atenção. Se vocês visitaram o Vaticano, e se vocês prestaram atenção, vocês, quem sabe, observaram a estátua de Santa Catarina de Sena.
Temos de levar os nomes dessas mulheres que nos precederam, as mulheres resilientes que vieram antes de nós, como a irmã Juana fez. Precisamos lembrar delas para torná-las presentes à situação atual da igreja. Não porque queremos um lugar à mesa do clericalismo, mas porque somos chamadas a completar a igreja. A ladainha das mulheres da igreja que nos desafiaram e nos interpelaram deve ser rezada em nossos institutos. O sacramento da memória fará delas uma presença real em nosso mundo hoje. Convido vocês a considerar as mulheres de suas tradições que precisamos invocar num momento como este. Quem são as mulheres em todos os continentes, em seu instituto, de quem você se lembra, cujos nomes precisam ser recitados e invocados neste tempo? Quem são? Quais são os seus nomes? O que fizeram? Quais foram as suas dificuldades? Mas nós temos também de recordar as mulheres que foram fortes diante das adversidades. Mulheres marginalizadas, mulheres indígenas, mulheres escravizadas, mulheres vítimas de abuso. Nós devemos honrar os seus nomes também. Me lembro também das imagens que surgiram em todo o mundo no mais recente Dia Mundial da Mulher. Todas elas ecoam as palavras de Sojourner Truth, a abolicionista afro-americana do século XIX, que lutou contra a escravidão nos Estados Unidos e desafiou as mulheres brancas, dizendo: "Não sou uma mulher. Eu talvez não seja uma mulher." Mulheres do mundo inteiro estão mostrando esta força. Elas continuam sendo pilares diante da adversidade e sofrimento. Precisamos lembrar que as mulheres em todos os lugares, de todas as culturas e religiões, em todos os hemisférios, permanecem repetidas vezes como profetisas da compaixão. A sua história também é a nossa história. Tanta coisa aconteceu desde a última reunião da WISG. As manchetes de país a país dos jornais chamaram nossa atenção e devem nos desafiar. Recuperar a nossa memória também deve nos ajudar com a preocupação divisiva e míope sobre o feminismo que frequentemente ouvimos expressas na sociedade e em nossa igreja. Talvez agora precisamos recuperar a memória do nosso legado feminista. Precisamos, neste momento em que todas as instituições do mundo são chamadas a desafiar, a enfrentar os desafios, a garantir a dignidade dos seres humanos, seja sempre protegida. O nosso legado feminista tem uma palavra de integridade a oferecer. Todas nós devemos ser feministas, nossos irmãos, pais, os sacerdotes devem ser feministas. Sim, eu disse. As religiosas devem ser todas feministas. Feministas cristãs que se comprometem a lutar e resistir para garantir que mulheres, homens e crianças sejam todos tratados como seres humanos. Precisamos do feminismo da compaixão encontrado nas histórias que inspiraram a nossa coragem como religiosas ao longo dos séculos. Essas histórias começaram há muito tempo com Jesus e as mulheres que ele encontrou. Mulheres que nos ensinam a tratar mulheres como Jesus, com respeito e com amor. Mulheres que, como Jesus, nos ensinam a ouvir os conselhos de Maria, sua mãe, que o aconselhou em Caná, no casamento em Caná. Mulheres que, como Jesus, nos ensinam a encontrar sabedoria em mulheres como a samaritana no poço. Mulheres que, como Jesus, nos ensinam a aceitar os desafios da mulher Ciro Fenícia. E mulheres que nos interpelam para perceber o sofrimento como ele fazia quando a mulher que sofria de hemorragia o tocou. O feminismo cristão nos chama a amar
confiar e desafiar os homens que caminham conosco. Adotar uma perspectiva feminista nos tornará mais fiel a Deus, à nossa igreja e fiéis às nossas comunidades e nossas famílias. Precisamos nos lembrar de que o feminismo cristão encontra inspiração na história do Gênesis, reconhecendo que metade de todos aqueles criados à imagem e semelhança de Deus são subdestinados em quase todas as áreas sociais, cívicas, políticas e certamente eclesiais. O feminismo cristão nos chama a perceber que as mulheres sofrem os efeitos da pobreza, da doença e da violência em graus desproporcionais em quase todos os países do mundo e precisamos mudar essa realidade. Precisamos abraçar e aceitar a causa das mulheres, porque somos mulheres religiosas. E isso, como disse Joan Maes, essa é a nossa memória perigosa. Como religiosa, precisamos nos unir às mulheres de todo o mundo em seu esforço para humanizar suas vidas. Lembro-me das imagens das mulheres dançando para resistir à violência. A 1 Billion Resign Revolution, 1 bilhão de revelações crescentes. Pergunto a vocês, nós dançamos com elas? As mulheres precisam de nós como somos. Menos, sempre menos, mas presentes. A memória nos lembrará que a causa delas tem sido a nossa causa. Estar com as mulheres vulneráveis à violência e à marginalização é a nossa história. Não podemos nos ausentar dos fóruns onde as mulheres conversam, discutem sobre a humanização de todos os povos, que ecoa o tocar, a amizade e a valorização das mulheres por Jesus nos evangelhos. Temos que partilhar com elas as histórias das nossas mulheres, das nossas irmãs, que lutaram diante da adversidade como profetisas da compaixão. Precisamos retornar à nossa narrativa, contar as mulheres de fé, as mulheres de sabedoria, as mulheres de espírito, cujos ombros nos encontramos. Precisamos contar as histórias de coragem das mulheres em nossos institutos que caminham com outras mulheres, criando e semeando esperança de forma simples, esperançosa e respeitosa. A memória irá criar várias histórias. As mulheres da Bíblia, da igreja, dos nossos institutos, nos fala de fé, coragem, força. O chamado a recordar vai além da tentação da complementariedade ou da colaboração. Aqui se trata da missão de humanização. Precisamos unir as nossas mãos, unir as nossas vozes, a nossa oração a toda a causa que restaura a dignidade humana, porque nos lembramos o que somos. Como líderes, a humanização deve acontecer dentro dos nossos institutos. Precisamos honestamente compartilhar nossas histórias de cumplicidade e silêncio, porque as temos. Precisamos inspirar a transparência, a responsabilidade em todas as áreas de vida do nosso instituto. Precisamos contar a nossa história contínua de luta e coragem para construir o reino de Deus no meio da nossa igreja. A nossa memória inspirará a nossa coragem. As religiosas são responsáveis pela integridade da vida humana em seu DNA. Chegou o tempo para estar como mulheres, apoiar as mulheres. Chegou o momento de estar aos pés da cruz do sofrimento de muitos como as mulheres que vieram antes de nós, que nos precederam. Caso contrário, a humanização compassiva que Jesus nos chamou a testemunhar pode se perder numa nova geração de mulheres que precisa saber por que somos mulheres que se respeitam e que são católicas. Querem saber por que nós?
porque nós continuamos a ser mulheres que se respeitam e são católicas. Volto então para a língua inglesa. Capacidade de observar. Fomos chamadas a liderar durante um período de profunda transformação. Eu preciso dizer isso a vocês como líderes de seus institutos. Essa transformação é significativa em todos os lugares. Os confins estão mudando, o mundo está mudando, os mapas estão mudando. Ideias e bens agora são possíveis como nunca antes. Até mesmo o clima e a nossa compreensão do gênero estão mudando. A igreja também está mudando. E a igreja, que confesso que pensei que levaria outro século para se fazer algumas perguntas críticas, agora se está questionando. Será que a nossa igreja também está na hora da mudança? O movimento descreverá o nosso tempo. Liderar quando tudo está em movimento exige um novo conjunto de habilidades, levando o instituto religioso a parecer diferente do que fazia antes ou depois do concílio. Portanto, temos que observar o horizonte. Nós devemos olhar para a aurora porque acreditamos, porque sabemos que a noite terminará. Por mais longa que tenha sido a noite, temos de perseverar porque acreditamos que o dom de Deus, o dom da esperança, será nosso. Precisamos ser sentinelas espirituais para toda a humanidade. Por ocasião do Ano da Vida Consagrada, a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada nos ofereceu o documento Scrutate, Vigiai, chamando-nos para buscar os horizontes de nossa vida, dos nossos tempos, em oração vigilante, perscrutar a noite para reconhecer o fogo que ilumina e orienta, para contemplar os céus, procurando os arautos da bênção para nossa segurança, manter-nos acordadas e vigiar, e interceder, manter firme a nossa fé. Para responder ao chamado para profetizar a fim de caminhar na esperança, devemos tender à nossa identidade contemplativa. Devemos observar tudo. Observar contemplativamente é um novo ascetismo. Devemos ser sentinelas da igreja em saída, da igreja que sai por causa de quem somos. O futuro da nossa vida como religiosa estará intimamente relacionado à nossa coragem de desenvolver uma espiritualidade, de perceber como o Espírito de Deus está provocando novos impulsos e esperança ao nosso redor. Precisamos começar observando as mudanças que estão ocorrendo na vida religiosa, superando as tentações habituais da liderança, a tentação de estar sempre ocupada com tarefas menores que são importantes, mas não cruciais. A tentação da saudade de continuar rebobinando os vídeos quando estávamos acostumadas, quando tínhamos ou fomos ou fizemos, obcecadas por números descrescentes e envelhecimentos, focadas apenas no que está morrendo. Fazer isso pode nos impedir a notar os extraordinários momentos que estão diante de nós. Para superar as principais tentações da liderança, poderemos então começar a observar com alegria o que está surgindo ao nosso redor. A mudança de energia para a vida religiosa do globo norte para o globo sul. A quarta onda de migrações religiosas atualmente em curso difere das migrações missionárias dos séculos XVI e XIX, porque está fluindo na direção oposta ou pode estar na direção certa hoje. Quantas vezes mais tenho de ouvir sobre as mulheres de países do Globo Sul que buscam ingressar em nossas congregações, que elas querem apenas um visto, uma educação ou uma vida confortável? Quantas vezes precisarei ouvir que o celibato é um desafio na cultura delas, mas claramente não é na nossa? Nós também precisamos observar como percebemos. Devemos fazer as perguntas certas, não porque encontraremos as respostas, mas porque as perguntas irão guiar a nossa percepção.
Uma espiritualidade da capacidade de observar a espiritualidade do observar, do notar, nos levará aos pequenos atos significativos de compaixão que restauram a esperança. Agora, volto ao espanhol. Semear. As sementes da esperança profética precisam ser plantadas, regadas e cuidadas, e este trabalho requer liderança. Por que a UISG convoca a liderança dos institutos das religiosas de todo o mundo? Aqui estamos nós. O que cabe a nós fazer para podermos continuar essa caminhada para a esperança? Nós temos um legado de liderança. Como irmãs, as irmãs ocuparam cargos de liderança há séculos em instituições e ministérios e no trabalho pastoral, muito antes de as mulheres poderem votar, fazer inscrição, se inscreverem na universidade ou até mesmo possuir uma propriedade. Esta é a nossa herança, o nosso legado. A nossa história é a prova de que as mulheres podem ter podem liderar até mesmo na igreja, um papel de liderança na igreja. E quando o fazem, tecem solidariedade e semeiam esperança. Nós semeamos esperança fazendo o que nos compete fazer como líderes eleitas por nossos institutos. Somos mulheres a serviço da liderança. Somos chamadas por nossas irmãs a servir ao nosso carisma. Temos de nos apropriar dessa liderança com integridade, junto com os nossos conselhos. Nós conduzimos a uma visão de esperança, reunindo, defendendo, chamando, convidando, convocando para ver o todo. Precisamos ousar para guiar, liderar. As nossas irmãs nos convidam a guiar, a ocupar um papel de liderança. Outra pessoa pode planejar um funeral ou reorganizar a mobília da casa geral. Naturalmente, nós convocamos os dons das outras. Nós pedimos conselho, nós delegamos e devemos liderar na comunidade. Liderança em nossos institutos religiosos deve promover, cuidar, nutrir e criar o espaço sagrado que irá garantir à comunidade a colegialidade e a colaboração. O futuro da esperança prometida em Isaías está embutido na comunhão. A esperança é o dom da comunhão. Precisamos semear a esperança, precisamos sair da nossa versão do clericalismo, precisamos fazer o nosso trabalho, nomeá-lo, chamá-lo e confessá-lo. Precisamos trabalhar duro para expulsar os demônios em torno do serviço da autoridade, exercendo o tipo de liderança profética que semeará a esperança. Nós devemos reconhecer o autoritarismo e também nomear o individualismo desonesto que o cria. A conferência organizada para celebrar os 50 anos da Perfecte Caritatis teve algumas advertências sérias sobre o abuso de autoridade em nossos institutos. Um exame honesto de consciência identificará o lado sombrio do nosso exercício de autoridade encontrado em todos os nossos institutos. Embora respeitosos da cultura, nunca devemos usá-la para justificar o abuso de autoridade, favoritismo ou mesmo o novo tribalismo que está surgindo entre nós. O nosso turno de liderar é agora. Somos chamadas como guardiãs do corpo, que é a congregação. Desejo que, quando chegará o momento de ceder a guia, a liderança dos nossos institutos, que o faremos com uma compreensão mais saudável da vulnerabilidade de seu poder e autoridade. Podemos oferecer algo da nossa sabedoria coletiva, aos nossos anos de discussão, dos nossos capítulos especiais, nossos esforços para tornar real e tangível a renovação solicitada pelo Concílio Vaticano II. Os nossos institutos têm passado lentamente, penosamente e às vezes até comicamente de modelos verticais de autoridade para modelos horizontais e até mesmo circulares. Nós precisamos guiar essa mudança para semear esperança. Ao respeitarmos a autoridade legítima, aprendemos a compartilhar os nossos dons.
Mas nada disso pode acontecer se não assumirmos a responsabilidade que nos é dada pelo nosso instituto. Estamos liderando uma vida em movimento. Não podemos nos dar ao luxo de ancorar nossas respectivas frotas. Em vez disso, precisamos navegar e nos ajeitar conforme vamos indo. Precisamos liderar ambos e onde continuamos a encorajar a transformação e ainda assim oferecer às nossas irmãs uma segurança estrutural suficiente que sustente o movimento. Temos de ir além do modelo da hierarquia, onde somos ainda a reverenda madre, circundada de filhos obedientes. Porque, às vezes, quando há um líder, uma líder em cada posição, não há líder. A esperança não prosperará em comunidades com líderes absolutas ou em comunidades sem liderança. Precisamos liderar através de uma maneira nova de exercer a autoridade, não nos afastando dela, não nos escondendo através dos arranjos de flores para a próxima festa, mas ousando ser reais, ousando liderar a partir de nossas vulnerabilidades. Precisamos ser realistas e honestas com nós mesmas no serviço de liderança. Nos dias em que nos surpreendermos e nos perguntarmos o porquê, nos dias em que não conseguirmos ver o caminho a seguir, nos dias cheios de tristeza e dias pesados. Nós precisamos liderar em colegialidade, colaboração e trabalho em rede mais do que nunca. O modelo de solidariedade que a WISG apresenta precisa ser apropriado e cultivado. Nós somos convocadas pelas irmãs. Essa assembleia é um lugar de colegialidade. É o momento justo para criar uma rede. E é por isso que fomos convocadas aqui hoje. É o lugar da sinodalidade. E em tudo isso é preciso a liderança. E uma das responsabilidades mais sagradas que temos é o de coligar, colocar em rede, ligar os nossos institutos com outros institutos, com as nossas conferências, com os religiosos do mundo inteiro, com outras organizações e, naturalmente, com a igreja. Eu espero que quando Pat Murray, que ela nos desafiou a viver uma solidariedade global, espero que possamos fazer o mesmo. Espero que essa assembleia seja mais do que uma fotografia com o Papa Francisco, que essa assembleia nos motive a abraçar o nosso papel como líderes de colegialidade e colaboração. Nós lideramos para que possamos testemunhar a compaixão como um corpo congregacional. Nós colaboramos e nos conectamos para que esta caminhada de compaixão profética possa nos conduzir a um futuro cheio de esperança. Gostaria de concluir dizendo que somos chamados a restaurar, simplesmente e delicadamente. O movimento está ao nosso redor. O terreno aos nossos pés está mudando. As instituições que moldaram grande parte das nossas vidas são obrigadas a entrar num profundo exame de consciência. Justo além dos desafios que transformarão a vida religiosa, justo além começaremos a ver o amanhecer. Uma nova vida religiosa, menor, mais ágil, mas global, está emergindo. A liderança virá de um hemisfério diferente. Novas culturas inspirarão os nossos carismas. A mudança começou e provavelmente será completa em nossas vidas. Talvez até mesmo durante o nosso mandato de líderes. Sabemos, e talvez seja por isso que viemos à Assembleia, para encontrar inspiração uma nas outras, para nos encorajar. O Papa Francisco ofereceu uma palestra no TED, onde ele disse e deixo para vocês como tarefa de casa, e ele disse nesse discurso que o futuro tem um nome, e o nome do futuro é esperança. Precisamos guiar os nossos institutos nessa fé, porque amamos o nosso carisma, nossas irmãs e aquelas que servimos. E aqueles que servimos.
Me pergunto, podemos iniciar um percurso nesse novo tempo, confiando que a nossa história será contada de maneira criativa, enquanto novos mapas são criados? Somos chamadas como líderes de nossas comunidades a liderar neste momento de grande movimento. Estamos prontas e dispostas? Podemos ser corajosas o suficientes para recordar as nossas histórias de compaixão e coragem? Podemos mostrar às nossas irmãs como elas são e foram o solo do qual a nova vida emergirá? Acredito que quando confiamos em nossas próprias histórias, quando confiamos em nossa voz como mulheres, quando permanecemos fiéis à nossa fé no dom da esperança, nos unimos a todos aqueles homens e mulheres silenciosos que estão gentilmente, simplesmente e amorosamente restaurando a criação, restaurando a paz e restaurando a dignidade humana. Nós também criaremos lindas, pequenas e frágeis borboletas. Lindas, pequenas e frágeis. Thank you, Sister Teresa. Obrigada, irmã Teresa, por esta apresentação que nos inspirou. E mesmo se estamos um pouco atrasadas, nós não quisemos interrompê-la, porque era muito interessante. Através das histórias simples, a primeira história é um esforço simples, a segunda um gesto simples de hospitalidade, portanto, pequenas borboletas. E obrigada a esse seu discurso, nós ficamos acordadas.